O cruzamento em frente à estação de Gangnam, em Seul, estava muito agitado, com a energia caótica típica de uma tarde de primavera. Buzinas tocavam por todo lado, luzes piscavam, e uma multidão impaciente esperava o sinal verde para atravessar. As ruas, entre a multidão de pessoas, Seo Yeon, uma designer gráfica conhecida por ser distraída e viciada em cafés com leite super doces, vivia sua pequena rotina de sempre. Todos os dias, no mesmo horário, ela atravessava aquele sinal, quase sempre esbarrando em alguém, tropeçando nos próprios pés ou simplesmente viajando em seus pensamentos. E quase sempre ela acabava cruzando o caminho de Junwoo, um homem que carregava o peso de um passado difícil nos ombros largos. Era completamente diferente da energia vibrante de Seo Yeon. Ex-detetive da polícia, ele tinha saído da força depois de um caso que o marcou profundamente. E agora passava seus dias tentando limpar o nome do irmão mais novo, acusado por engano de um crime. Ele era metódico, observador e tinha uma paciência sem fim, qualidades que eram testadas todos os dias enquanto esperava o sinal, frequentemente vendo Seo Yeon quase causar um acidente com sua falta de atenção. No começo, ele a via apenas como uma distração engraçada, um pequeno caos ambulante que tornava suas esperas menos chatas. Ela, por sua vez, notava o homem alto e sério, sempre bem vestido, com um olhar que parecia esconder muitas histórias. Ele era o ponto fixo na sua rotina bagunçada, uma presença constante que ela inconscientemente começou a procurar. Os olhares eram rápidos, quase por acidente, mas a cada encontro, uma faísca sutil, quase imperceptível, parecia saltar entre eles. Um dia, o inevitável aconteceu de um jeito bem desastroso. Seo Yeon, vidrada em uma mensagem no celular, esbarrou em Junwoo com tanta força que derrubou seu café recém-comprado, manchando a camisa impecável do ex-detetive. A vergonha tomou conta dela, e suas bochechas ficaram vermelhas na hora. Ela começou a pedir desculpas sem parar, gaguejando e tentando limpar a mancha com guardanapos que só pareciam piorar a situação. Junwoo, para surpresa dela, não ficou irritado. Ao invés disso, um leve sorriso apareceu em seus lábios, suavizando seu rosto sério. Ele a observou enquanto ela se atrapalhava toda, achando graça no desespero nos olhos dela. "Tá tudo bem", ele disse com voz grave e calma. "Acontece, mas da próxima vez tenta olhar para onde está indo." Seo Yeon levantou os olhos e encontrou os dele. Aquele olhar intenso a deixou sem reação. Havia algo ali, por trás daquela aparência, séria, um brilho de diversão e algo mais. Eu sinto muito mesmo", ela murmurou, ainda corada. "Sem problemas", respondeu ele, enquanto Seo Yeon o acompanhava até uma loja próxima para comprar outra camisa. Aquele pequeno incidente, que parecia tão bobo, quebrou o gelo entre eles. A partir daquele dia, as trocas de olhares ficaram mais longas, os sorrisos mais abertos, e as conversas que antes não existiam começaram a surgir no meio do barulho do trânsito. Seo Yeon descobriu que Junwoo era um homem de poucas palavras, mas muito inteligente e com um senso de humor surpreendentemente sutil. Ele era reservado, mas quando falava, suas palavras eram bem pensadas e perspicazes. Ela, por sua vez, o encantava com sua espontaneidade, sua energia contagiante e sua capacidade de ver o lado engraçado em quase tudo. Ele era o equilíbrio que ela não sabia que precisava, e ela era a luz que ele havia esquecido como encontrar. Em uma tarde super movimentada, enquanto esperavam o sinal mudar, Junwoo contou a Seo Yeon o motivo de sua tristeza. Ele falou sobre o irmão, a acusação injusta e sua luta constante para provar a inocência dele. Seo Yeon, tocada pela história dele, sentiu uma vontade irresistível de ajudar. Ela era uma designer gráfica talentosa, com contatos em vários lugares
e acreditava que poderia usar suas habilidades para investigar o caso e encontrar provas que pudessem livrar o irmão de Jun-woo. Jun-woo hesitou. Ele estava acostumado a lidar com as coisas sozinho e não queria colocar Seo-yeon em perigo. Mas a determinação nos olhos dela, a sinceridade na sua voz, o convenceram a aceitar sua ajuda. Mal sabia ele que essa decisão mudaria suas vidas, para sempre, mergulhando-os em uma teia de mistérios, perseguições e segredos obscuros, tudo temperado com uma atração crescente que se tornava cada vez mais difícil de ignorar. O sinal continuava a mudar, e a cada encontro, a conexão entre Seo-yeon e Jun-woo se tornava mais profunda, mais intensa e mais perigosa. A investigação, que começou com a inocência de uma promessa no meio do trânsito, logo se revelou um labirinto de intrigas e mentiras. Seo-yeon, com sua energia inesgotável, mergulhou de cabeça na análise de documentos, fotos e registros, transformando seu pequeno apartamento em um centro de operações improvisado. Jun-woo, inicialmente relutante em aceitar a ajuda dela em assuntos tão delicados, logo se viu impressionado com sua perspicácia e sua habilidade de conectar pontos que ele, acostumado à lógica fria da investigação policial, havia ignorado. Imagine a cena. Seo-yeon, cercada de pilhas de papéis, com xícaras de café vazias espalhadas pela mesa, decifrando códigos e analisando padrões com uma concentração quase obsessiva. Jun-woo, observando-a em silêncio com um misto de admiração e preocupação. Ele era o ponto de apoio, a voz da razão, lembrando-a de que nem tudo o que parecia óbvio era verdade. Ela era a faísca, a força que o empurrava a seguir em frente, a acreditar que a justiça ainda era possível. À medida que se aprofundavam na investigação, descobriam que o caso do irmão de Jun-woo era muito mais complicado do que parecia. Envolvia figuras poderosas, desvio de dinheiro e uma rede de corrupção que se espalhava por toda a cidade. Cada pista os levava a um beco sem saída. Cada descoberta era seguida por uma nova ameaça. A tensão crescia a cada dia e a linha entre a investigação e o perigo se tornava cada vez mais fina. Em meio ao caos, a atração entre Seo-yeon e Jun-woo ficava mais forte. Os momentos de proximidade, antes apenas trocas de olhares e sorrisos escondidos, se tornaram mais frequentes e cheios de significado. Um toque por acidente, um abraço de consolo, um olhar demorado, cada gesto era como um choque elétrico que percorria seus corpos, despertando desejos guardados. Era como se a própria cidade, com suas luzes vibrantes e sua energia frenética, conspirasse para uni-los. Uma noite, enquanto seguiam uma pista que os levou a um armazém abandonado na periferia de Seul, foram surpreendidos por homens armados. A adrenalina correu solta e Jun-woo instintivamente se colocou na frente de Seo-yeon, protegendo-a com o próprio corpo. A luta foi rápida e brutal, mas Jun-woo, com sua experiência em combate, conseguiu derrotar os agressores. No entanto, durante a confusão, Seo-yeon se machucou levemente. Jun-woo a levou para um hospital próximo, onde cuidou dela com um carinho que ela nunca havia visto antes. Enquanto esperava por notícias, sentado ao lado da cama dela, ele sentiu uma onda de emoções tomar conta dele. Medo, alívio, gratidão e um desejo enorme de protegê-la a todo custo. Ele percebeu que havia se apaixonado por Seo-yeon e que sua vida não seria mais a mesma sem ela. O beijo que aconteceu depois foi inevitável. Uma promessa, um reconhecimento de sentimentos que há muito tempo fervilhavam em seus corações. Foi um beijo apaixonado, desesperado, cheio de desejo e de medo. Um beijo que selou o destino deles, unindo-os em uma jornada perigosa, mas também incrivelmente recompensadora.
A partir daquele momento, a investigação se tornou algo mais do que apenas uma busca pela verdade. Era uma luta pela sobrevivência, uma prova de amor e uma chance de reconstruir suas vidas juntos. A cidade de Seul, com seus sinais de trânsito e suas ruas movimentadas, se tornou o palco de um romance improvável, uma história de amor e mistério que estava apenas começando a ser escrita. A recuperação de Seo-yeon foi rápida, mas a experiência deixou marcas profundas nos dois. A fragilidade dela, exposta na cama do hospital, desarmou Jung-woo, revelando a vulnerabilidade por trás da máscara de força que ele tanto valorizava. Ele entendeu que a proteção que sentia por ela ia além da simples atração física. Era um desejo verdadeiro de mantê-la segura de qualquer mal. A partir dali, a dinâmica da investigação mudou. Não era mais apenas sobre desmascarar os culpados e libertar o irmão de Jung-woo. Era sobre garantir a segurança de Seo-yeon, que, sem saber, havia se tornado um alvo. A cada nova descoberta, a ameaça se tornava mais real, como uma sombra, espiando nos cantos escuros da cidade. Imagine a tensão. Jung-woo, sempre alerta, acompanhando Seo-yeon em suas saídas, analisando cada rosto, cada movimento suspeito. Ele se tornara seu guardião, um escudo contra o perigo. Ela, por sua vez, aprendera a confiar nele totalmente, deixando de lado sua impulsividade e sua ingenuidade em favor do cuidado e da discrição. A investigação os levou a um poderoso empresário, Park Dong-soo, um homem influente com conexões obscuras no submundo do crime. Descobriram que ele era o mentor por trás do esquema de corrupção e que o irmão de Jung-woo havia sido incriminado para calá-lo. Park Dong-soo era um predador astuto, um mestre na arte da manipulação, capaz de usar e descartar pessoas como peças de um jogo. A coleta de provas contra Park Dong-soo se tornou uma tarefa difícil e perigosa. Cada passo que davam era vigiado, cada movimento era previsto. Eles se sentiam como ratos em uma ratoeira, cercados por inimigos invisíveis. Em uma ocasião, foram emboscados em um café, e Jung-woo, mais uma vez, teve que usar suas habilidades para protegê-los. Durante o confronto, Seo-yeon demonstrou uma coragem surpreendente. Ela não ficou apenas olhando, ajudou Jung-woo a imobilizar os agressores, usando sua inteligência e sua agilidade para confundi-los. Aquele momento foi revelador. Jung-woo percebeu que Seo-yeon era muito mais do que apenas uma garota distraída e apaixonada. Era uma mulher forte, determinada e capaz de enfrentar qualquer desafio. A cada obstáculo superado, a conexão entre eles se aprofundava. As noites em claro, as conversas íntimas, os momentos de medo e de alívio, tudo contribuía para fortalecer o vínculo que os unia. Eles se tornaram cúmplices, confidentes, amantes. O amor que cresceu entre eles era um refúgio seguro, um momento de paz no meio do caos. Entretanto, a proximidade com a verdade atraiu a raiva de Park Dong-soo. Ele ordenou que seus capangas sequestrassem Seo-yeon, na esperança de forçar Jung-woo a desistir da investigação. A notícia do sequestro atingiu Jung-woo como um raio. Ele sentiu o chão sumir sob seus pés, a angústia sufocá-lo. Ele sabia que precisava agir rápido, antes que fosse tarde demais. A busca por Seo-yeon se tornou sua prioridade máxima, a força que o empurrava a lutar com todas as suas forças. A cidade de Seul, antes palco de encontros apaixonados, se transformou em um campo de batalha, onde a vida de Seo-yeon estava em jogo. A busca por Seo-yeon consumiu Jung-woo, transformando-o em uma sombra implacável, movida pela adrenalina e pelo desespero. Cada beco, cada viela, cada armazém abandonado era revistado detalhadamente. Ele seguia pistas fracas, interrogava informantes duvidosos, desafiando a lei e se colocando em risco constante.
A cidade, antes familiar, se tornou um labirinto hostil, cheio de perigos e armadilhas. Imagine a cena. Jun-woo, com o rosto marcado pelo cansaço e a determinação, escondido nas sombras, observando os movimentos dos capangas de Park Dong-soo. Ele era um predador caçando sua presa, um fantasma em busca de sua amada. A cada momento, o tempo parecia acabar, a esperança diminuir. Através de um informante, Jun-woo descobriu que Seo-yeon estava sendo mantida em um complexo industrial, abandonado nos arredores de Incheon, um lugar isolado e vigiado por homens armados. Ele sabia que invadir o local seria extremamente arriscado, mas não tinha escolha. A vida de Seo-yeon dependia disso. Planejou cuidadosamente a operação, chamando alguns antigos colegas da polícia que ainda confiavam em sua capacidade e em sua honestidade. Juntos, elaboraram um plano ousado que envolvia infiltração, distração e um ataque coordenado. Era uma missão suicida, mas Jun-woo estava disposto a tudo para salvar Seo-yeon. A invasão ao complexo industrial foi um caos controlado. Tiros, explosões, gritos. O ar estava cheio de tensão e violência. Jun-woo, com sua precisão e sua experiência, liderava o ataque, neutralizando os capangas com eficiência e protegendo seus companheiros. Cada passo era calculado, cada movimento era crucial. Enquanto isso, Seo-yeon, amarrada e amordaçada em um depósito escuro, lutava contra o medo e o desespero. Ela se lembrava de Jun-woo, de seu sorriso gentil, de seu olhar protetor. A imagem dele lhe dava forças para resistir, para não desistir. Ela sabia que ele viria, que ele a salvaria. Finalmente, Jun-woo a encontrou. A cena foi de partir o coração. Seo-yeon, pálida e assustada, com os olhos cheios de lágrimas, estendeu os braços em sua direção. Jun-woo a libertou, abraçando-a, com força, como se tivesse medo de perdê-la novamente. No entanto, a alegria do reencontro foi interrompida pela chegada de Park Dong-soo. O empresário, furioso com o fracasso de seus capangas, confrontou Jun-woo pessoalmente, armado com uma pistola. O confronto foi inevitável. Jun-woo e Park Dong-soo se enfrentaram em um duelo tenso e brutal. A cada troca de tiros, a tensão aumentava, o perigo crescia. Era uma batalha entre o bem e o mal, entre a justiça e a corrupção. Jun-woo, ferido mas determinado, lutava com todas as suas forças, defendendo sua honra e o amor de sua vida. A sala ecoava com o som dos disparos, a fumaça pairava no ar, e o destino de todos estava por um fio. O confronto final se aproximava, e o resultado era incerto. A luta entre Jun-woo e Park Dong-soo era um espelho distorcido de suas vidas. Um ex-policial lutando para restaurar a ordem em um mundo corrompido, e um empresário implacável disposto a tudo para manter seu poder. A cada golpe trocado, a determinação de Jun-woo ficava mais forte, alimentada pela imagem de Seo-yeon e pela necessidade de justiça para seu irmão. Park Dong-soo, por sua vez, lutava com a raiva de quem vê seu império desmoronar. Imagine a cena. A sala escura, iluminada apenas pelas luzes intermitentes de emergência, transformada em um ringue brutal. Jun-woo, com o corpo coberto de hematomas e cortes, se movia com agilidade e precisão, desviando dos golpes de Park Dong-soo e contra-atacando com força. Park Dong-soo, mais forte fisicamente, tentava dominá-lo com sua força bruta, mas Jun-woo era mais esperto, mais tático. Durante a luta, Seo-yeon, libertada de suas amarras, encontrou uma barra de ferro no chão e a usou para ajudar Jun-woo. Ela não era uma lutadora experiente, mas sua coragem e sua determinação eram inabaláveis. Com um golpe certeiro, ela desarmou Park Dong-soo, dando a Jun-woo a oportunidade de imobilizá-lo. A chegada da polícia, alertada pelos colegas de Jun-woo, interrompeu o confronto.
Park Dong-soo foi preso, acusado de corrupção, sequestro e outros crimes. O irmão de Jun-woo foi libertado, inocentado de todas as acusações. A justiça finalmente havia sido feita. Nos dias que se seguiram, a vida de Jun-woo e Seo-yeon voltou lentamente ao normal. O irmão de Jun-woo conseguiu reconstruir sua vida, encontrando um novo emprego e um novo propósito. A reputação de Jun-woo foi restaurada e ele foi convidado a voltar à polícia, mas ele recusou. Ele preferia viver uma vida mais tranquila, ao lado de Seo-yeon. A relação entre Jun-woo e Seo-yeon se aprofundou ainda mais. Eles se mudaram para um pequeno apartamento aconchegante, decorado com plantas e livros. Passavam os dias explorando a cidade, experimentando novos restaurantes, visitando museus e galerias de arte. As noites eram dedicadas a conversas íntimas, filmes e abraços apertados. Entretanto, a sombra do passado ainda pairava sobre eles. Park Dong-soo, mesmo preso, continuava a exercer sua influência através de seus cúmplices. Eles tramavam vingança, planejando atrapalhar a vida de Jun-woo e Seo-yeon. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhavam pelo parque, Jun-woo e Seo-yeon foram abordados por um homem misterioso que os alertou sobre o perigo iminente. Ele revelou que Park Dong-soo havia contratado um assassino profissional para eliminá-los. O medo voltou a assombrá-los, a insegurança a corroê-los. Jun-woo, sentindo-se responsável pela segurança de Seo-yeon, decidiu se afastar dela, na esperança de protegê-la. Ele sabia que, enquanto estivessem juntos, estariam sempre em perigo. Seo-yeon, no entanto, se recusou a abandoná-lo. Ela estava disposta a enfrentar qualquer risco ao lado do homem que amava. A separação forçada foi dolorosa para ambos. Eles se sentiam perdidos, incompletos, como peças de um quebra-cabeça que não se encaixavam. A saudade os consumia, a angústia os atormentava. A cidade, antes um palco de amor e aventura, se tornou um lugar frio e vazio. A incerteza sobre o futuro pairava sobre eles como uma nuvem escura. Eles sabiam que precisavam encontrar uma maneira de superar esse obstáculo, de lutar pelo seu amor, de enfrentar seus demônios. Mas como? A decisão de se afastarem, embora feita para proteger um ao outro, se revelou um veneno lento, destruindo a alegria que haviam conquistado juntos. Jun-woo, mergulhado na solidão, retomou alguns casos particulares de investigação, buscando uma válvula de escape para a angústia e uma forma de se sentir útil. Seo-yeon, por sua vez, se dedicou ao trabalho, buscando refúgio na criatividade e na companhia de amigos. Mas o vazio em seu coração era evidente. Imagine a cena. Seo-yeon, sentada em seu estúdio, rabiscando esboços sem inspiração, o olhar perdido no horizonte. A música que antes a animava soava agora como um lamento. Distante, Jun-woo, em seu escritório improvisado, analisando arquivos antigos, a mente cheia de preocupações. A cidade, com suas luzes e sons, parecia indiferente à sua dor. A comunicação entre eles se resumia a mensagens curtas e distantes, trocadas com o cuidado de quem teme assustar o outro. Cada palavra era pesada, carregada de significado, mas insuficiente para expressar a saudade e o desejo que sentiam. Era como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. A cada tentativa, a esperança diminuía. Enquanto isso, o assassino contratado por Park Dong-soo, um homem frio e calculista conhecido apenas como Sombra, se aproximava sorrateiramente, estudando seus hábitos, mapeando seus movimentos. Ele era um fantasma, um predador silencioso, capaz de se misturar em qualquer ambiente. Sua presença era uma ameaça constante, uma sombra pairando sobre suas vidas. Jun-woo, desconfiado, começou a investigar a ameaça, buscando pistas sobre a identidade do assassino e seus planos. Ele sabia que não podia confiar na polícia, pois havia infiltrados a serviço de Park Dong-soo.
precisava agir sozinho, usando seus conhecimentos e sua intuição. A investigação o levou a um antigo armazém portuário, um lugar sombrio e decadente, frequentado por criminosos e contrabandistas. Lá, ele descobriu que Sombra era um ex-agente secreto, treinado em técnicas de combate e espionagem, com um histórico de assassinatos a sangue frio. Ele era um profissional implacável, sem remorso e sem escrúpulos. Ao mesmo tempo, Seo Yeon, por acaso, encontrou uma antiga caixa de fotos no sótão de sua avó. Entre as imagens desbotadas, encontrou uma fotografia que a deixou chocada. Uma foto de Jung-woo, disfarçado, em uma missão secreta há alguns anos. A imagem revelava um lado de Jung-woo que ela desconhecia, um passado misterioso e cheio de perigos. A descoberta a perturbou. Ela se sentiu traída, enganada. Por que Jung-woo havia escondido seu passado dela? Por que ele não havia confiado nela? A confiança, que antes era a base do relacionamento deles, começou a desmoronar. Decidida a confrontá-lo, Seo Yeon o procurou em seu escritório. A conversa foi tensa e dolorosa. Jung-woo, relutante, confessou seu passado, revelando que havia trabalhado como agente secreto para o governo, investigando casos de corrupção e crime organizado. Ele havia mantido segredo para protegê-la, para não envolvê-la em seu mundo perigoso. Seo Yeon, embora entendesse suas razões, se sentiu magoada com a falta de sinceridade. Ela precisava de tempo para processar a informação, para decidir se conseguia confiar nele novamente. A relação entre eles estava prestes a desmoronar, ameaçada por segredos e desconfianças. O futuro, antes promissor, se tornara incerto. O silêncio se instalou entre Jung-woo e Seo Yeon, como uma barreira impossível de atravessar. Cada um perdido em seus próprios pensamentos, remoendo mágoas e dúvidas. O clima no apartamento, antes acolhedor, se tornou frio e hostil, sufocando qualquer sinal de alegria. Era como se o amor que os unia estivesse se acabando, virando pó. Imagine a cena. Jung-woo, sentado à mesa, olhando para o nada, sem conseguir comer ou dormir. Seo Yeon, trancada no quarto, chorando em silêncio, sentindo-se traída e desiludida. A cidade, lá fora, pulsava com a vida, sem se importar com a dor deles. Enquanto o relacionamento se desfazia, Sombra se aproximava, tecendo sua teia de intrigas e preparando o ataque final. Ele sabia que Jung-woo e Seo Yeon estavam vulneráveis, divididos pela desconfiança e pela mágoa. Era o momento perfeito para agir. Jung-woo, apesar da crise pessoal, continuava a investigar Sombra, buscando uma forma de neutralizá-lo antes que ele pudesse atacar Seo Yeon. Ele descobriu que o assassino estava planejando emboscá-la durante uma exposição de arte, onde ela apresentaria seus últimos trabalhos. A exposição era um evento importante para Seo Yeon, a realização de um sonho. Ela havia dedicado meses à preparação, criando obras que expressavam seus sentimentos e suas emoções. A exposição era uma chance de mostrar seu talento ao mundo, de se afirmar como artista. Jung-woo, desesperado para protegê-la, decidiu ir à exposição, mesmo sabendo que isso colocaria sua própria vida em risco. Ele precisava estar lá para garantir que nada de mal acontecesse a Seo Yeon. Ao chegar à galeria, Jung-woo se misturou à multidão, observando cada movimento, analisando cada rosto. Ele sabia que Sombra poderia estar em qualquer lugar, disfarçado, entre os convidados. A tensão era palpável, o perigo iminente. Seo Yeon, sem saber da ameaça, brilhava na exposição, recebendo elogios e admiração por suas obras. Ela estava radiante, feliz, sentindo-se realizada. No entanto, no fundo de seu coração, a sombra da desconfiança ainda pairava, obscurecendo sua alegria. De repente,
a luz da galeria se apagou, mergulhando o local na escuridão. Gritos e confusão tomaram conta do ambiente. Em meio ao caos, Jun-woo avistou Sombra com uma arma na mão, se aproximando de Seo-yeon. Sem hesitar, ele se jogou sobre o assassino, protegendo Seo-yeon com o próprio corpo. A luta foi intensa e brutal, um confronto corpo a corpo no meio da escuridão. Jun-woo, ferido, lutava com todas as suas forças, determinado a proteger a mulher que amava. Sombra, por sua vez, era um adversário difícil, treinado em técnicas de combate e espionagem. Ele era rápido, preciso e implacável. A cada golpe, Jun-woo sentia a dor aumentar, a força diminuir. No entanto, ele não desistia. Ele lutava por Seo-yeon, por seu futuro, por seu amor. Ele sabia que, se perdesse, perderia tudo. A batalha era como sua vida. Uma luta constante contra as dificuldades. Uma busca sem fim pela justiça e pela felicidade. O destino dos dois pendia por um fio, suspenso no abismo da incerteza. Em meio à escuridão da galeria, o confronto chegou ao seu ponto máximo. A determinação de Jun-woo, movida pelo amor e pela necessidade de proteger Seo-yeon, superou a habilidade fria e calculista de Sombra. Um golpe certeiro, aproveitando uma brecha na defesa do assassino, o desarmou, permitindo que Jun-woo o imobilizasse até a chegada da polícia, alertada pelos gritos e o tumulto. A escuridão, então, deu lugar à luz, revelando o caos e o alívio nos rostos das pessoas. Após a captura do Sombra e a confirmação de que Park Dong-soo tinha mandado o ataque, Jun-woo e Seo-yeon finalmente respiraram aliviados, mesmo que ainda um pouco inseguros. A verdade veio à tona, acabando com toda aquela rede de corrupção que ameaçava suas vidas, libertando o irmão de Jun-woo e trazendo paz de volta para a cidade. Mas a verdadeira luta não foi só contra criminosos e complôs, foi contra os fantasmas do passado e as feridas da desconfiança que tinham surgido entre eles. Descobrir o passado de Jun-woo doeu, mas serviu para que eles pudessem ser sinceros um com o outro. Eles conversaram por horas, falando sobre seus medos, inseguranças e mágoas. Compartilharam suas fraquezas, sabendo que a confiança, depois de quebrada, precisava ser reconstruída com calma e esforço. Com o tempo, a ferida da desconfiança começou a curar. Eles aprenderam a dar valor à sinceridade, ao diálogo aberto e a aceitar um ao outro. Redescobriram a alegria de estarem juntos e a força do amor que os unia. Aos poucos, o apartamento voltou a ser um lugar de paz, um lar onde podiam ser eles mesmos, sem máscaras ou segredos. Seo-yeon, inspirada pela coragem de Jun-woo e por ter superado seus medos, continuou se dedicando à arte, mostrando suas obras em várias galerias e ganhando fama como uma artista talentosa e original. Jun-woo encontrou um novo objetivo, ajudando pessoas necessitadas, usando suas habilidades e experiência para proteger os mais fracos. A vida seguiu seu curso, cheia de desafios e vitórias, de altos e baixos, mas juntos, Jun-woo e Seo-yeon enfrentaram cada obstáculo com coragem, determinação e, acima de tudo, com amor. O sinal de pedestres em Gangnam, que antes era só um ponto de encontro casual, virou um símbolo do destino deles, lembrando sempre que o amor pode nascer nos lugares mais inesperados. Assim, a história deles, que começou com um esbarrão e um café derramado, se transformou em uma prova da força do amor, da importância da confiança e da capacidade de superar qualquer problema. A jornada, mesmo com todas as dificuldades, ensinou a eles que a verdadeira felicidade está na aceitação, no perdão e na capacidade de amar sem condições. Afinal, não é a falta de problemas que faz um relacionamento ser bonito, mas sim
A capacidade de dançar na chuva, lado a lado, enfrentando os desafios com coragem e esperança. Diante dessa história, fica a pergunta: na sua vida, quais barreiras você está disposto a superar para encontrar e alimentar um amor verdadeiro?